Proposição número 5. Autor Antônio Amaro da Silveira Neto. A proposta é reorganizar as regiões tradicionalistas da FTGPC de acordo com a nova realidade das entidades filiadas. Aqui, mais uma vez, eu coloquei das duas maneiras para vocês. Em amarelo é a nossa configuração atual. E em azul, a proposta do seu Antônio Amaro. Hoje nós temos 3 regiões. E pela proposta dele, resumindo assim, grosseiramente, seria criada uma 4ª região que abrangeria os CTGs que se encontram mais ou menos entre Formosa e Posse, que expandindo seria entre Luiz Eduardo e Brasília. Eu tentei mais ou menos rascunhar um mapa para a gente vislumbrar melhor. Eu não sei se vai ficar boa a visualização, porque o nome da cidade está muito pequeno. Essa é a nossa configuração atual, que a gente tem, na prática, uma grande 2ª região. Porque, embora a primeira pareça grande, essa região de Belo Horizonte, Juiz de Fora, que abrange, nós não temos CTGs filiados, embora o regulamento do estatuto preveja que compõe a primeira região. Pela proposta do seu Antônio Amaro, nós criaríamos uma 4ª, que o Magno vai mudar ali para a gente, que seria essa em lilás ali, que pegaria a Chapada Gaúcha, Buritis, Posse, Mambaí, São João da Aliança e Formosa. Provavelmente ele vai querer defender a proposta, mas eu acredito que o entendimento dele seria justamente a dificuldade dessa ampla 2ª região que tínhamos. Se a gente considerar mais ou menos ali de Palmas a Buritis, Douglas, deve dar o quê? Uns 1.000 quilômetros? De Palmas até Buritis? Dá 1.000, né? Chapada Gaúcha, então passa de 1.000. Mas pela proposta não supriria essa questão, né? Bom, enfim. Então, a ideia seria isso, considerando que a gente teve, dentro da 2ª região, uma criação de CTGs nessa concentração, CTG de Mambaí, que é um CTG novo, CTG de Posse, que é um CTG novo, poderia abarcar os nossos CTGs mais antigos, que seria, juntamente com os CTGs mais antigos, de Formosa, da Chapada Gaúcha e de Buritis, para se criar uma 4ª região. Porque se o objetivo das RTs é descentralizar, é regionalizar, hoje elas não estão regionalizando, porque as distâncias continuam imensas. Então, a proposta seria mais ou menos essa. Eu não sei se dá para visualizar bem no mapa. Se o autor quer fazer defesa da proposta. A questão do Piauí, nós temos um problema estatutário e do regulamento. O estatuto prevê que a jurisdição da federação são daqueles estados básicos, que é Goiás, Minas, Distrito Federal, Tocantins e o oeste da Bahia. Essa é a disposição da jurisdição da federação. E aí a gente esbarra num problema que, às vezes, o seu Amaro parece chato, às vezes a Roberta e a Letícia parecem chatas, mas atas, regulamentos, estatutos são documentos muito sérios, que têm que ser disponibilizados, que têm que ser finalizados e que têm que ser aprovados com muita seriedade. Porque a nossa realidade hoje é o seguinte: quem participou nos conta que teve uma readequação no Congresso da CBTG. Mas ninguém sabe disso porque não se tem... As atas são omissas, as atas estão no site, né, seu Amaro? Mas são omissas com relação a isso e não se tem o Regulamento Geral da CBTG nem o Estatuto. Então, como nós vamos seguir esse parâmetro se nós não temos essa referência, se nós não temos essa documentação? Então, a gente vai anexar o Piauí, ou a cidade de Bom Jesus do Piauí, a nossa federação, sem saber quais são as regras da CBTG hoje. Então, eu conversei com o presidente. A nossa ideia é que o Congresso faça uma moção, uma documentação que direcione a CBTG, discutindo essa questão da necessidade da divulgação do regulamento e do estatuto da CBTG. Porque não é só no FENAT que isso nos atrapalha, não é só no Rodeio Nacional. Para a nossa sistemática aqui do Congresso e de uma eventual convenção, isso dificulta, porque a gente tem dificuldade de legislar em cima disso sem saber quais são as regras da entidade maior hoje. Então, por uma sugestão do presidente, eu destaquei a cidade de Bom Jesus do Piauí, que pela proposta iria compor a 2ª região também, ali juntamente com Tocantins.
mas a gente não há uma contradição com o nosso regulamento e com o nosso estatuto. Então, a proposta do presidente Serginho é que nós façamos essa moção, passamos a CBTG e que a gente faça uma condição dessa aprovação, dessa regulamentação da anexação do Piauí. Se tiver ok para a CBTG, está referendada. Senão, ela fica vinculada dependendo disso. O Wilson quer falar. Bem, eu sei que não tem o regulamento, nem o estatuto da CBTG no site. Eu estou cobrando isso diariamente. Tá? Ontem mesmo eu recebi do diretor-geral dizendo para mandar para o secretário, para o relator do Congresso. Então, aí vai começar tudo de novo. Não adianta. Mas o que aconteceu na realidade, o que foi? A respeito da UTGN e o TRJ. Elas foram no último congresso de Piratuba, foram suprimidas, tá? Porque elas estavam em caráter provisório, até que conseguisse 10 entidades para formar a federação OMTG. Como se passou muito tempo eles não conseguiram, então foram extintas as duas, tanto a RJ quanto ao Nordeste. E ficou definido o seguinte: a respeito da RJ, seria inserida para o MTG de São Paulo. O pessoal da RJ seria para entrar em contato com o MTG de São Paulo. E as unidades da UTGN do Nordeste poderiam se filiar à federação. Qualquer uma delas se filiar à federação, com uma condição: eles não podem sediar o evento. Por que isso? Porque eu acho que foi, não sei se foi o Amaro que levantou, na época, aqui que foi, acho que foi até na instância que teve uma reunião, e dizendo o seguinte: pô, aí o pessoal, por exemplo, próprio Piauí, se filia à federação, nós vamos fazer um FEGARP lá no Piauí. Olha a mão de obra que vai ser. Antes de se deslocar daqui para o Piauí. Então, inicialmente, ficou definido assim: o pessoal pode se filiar à federação, agora MTG, mas não pode sediar. Ele participa de tudo, mas não pode sediar. Ao menos isso é o que está em vigor até agora. Ok? Então, quanto a colocar na região, não tem problema nenhum. É aquele negócio, não está dizendo que não está em vigor. Eu sei que está bagunçado o negócio lá, mas isso é o que está definido, tá. Eu tenho tudo aqui. Eu só não publico porque eu quero o negócio oficial. Tá? Mas eu tenho tudo por escrito aqui na ata, foi isso que aconteceu. Eu entendo assim que o regulamento da CBTG, ele determina, assim como da federação, que o veículo oficial de comunicação é o site. Enquanto não está publicado, a gente não tem ciência oficial disso. Então, eu acredito assim, até em atenção à seriedade do Wilson que participou do evento, a gente sabe que ocorreu isso realmente, mas a gente não tem um respaldo legal por meio de um documento. Então, eu acho que a saída que o presidente Serginho deu é a solução. A gente avalia, passa essa moção para a CBTG e deixa condicionado. Quando for divulgado, se tiver ok dentro do que determina a CBTG, ok. É uma outra colocação a respeito disso aqui, que eu não sei se todos conhecem, têm conhecimento, que foi criada agora a 40ª região tradicionalista no Rio Grande do Sul. E nessa 40ª região está aberta ao CTG se filiarem ao Rio Grande do Sul para participar de ANARTE, esse negócio todo. Só que o que está escrito, por enquanto, é o seguinte: só pode se filiar à 40ª região aquelas entidades que não têm um MTG, uma federação na região dela. Então não adianta, por exemplo, aqui um CTG daqui da região, Estância Gaúcha, querer se filiar à 40ª região, não pode, porque existe uma federação no âmbito regional da estância. Mas isso é o que está por enquanto, eu estou prevendo coisas piores. Seu Amaro quer fazer defesa da proposição? Bom, eu acho que nós temos dois aspectos distintos aí. Um é quanto à criação de mais uma região. O que nos levou a isso aí foi, até mesmo conversando com o coordenador da segunda região, que disse que
está praticamente inviável fazer uma reunião de patrões, ou mesmo promover um encontro esportivo pela distância. Se nós considerarmos da Chapada Gaúcha, não vou falar em Bom Jesus, que é outra história, mas da Chapada Gaúcha a Palmas, dá 1.000 quilômetros. Além da distância, com os novos CTGs que se filiaram, Palmas, Porto Nacional, a segunda região está com 10 CTGs. Então, está desproporcional em número de CTGs e em área geográfica imensa. Então, o que nós pensamos foi fazer uma redistribuição, aí, uma revisão, com a criação de mais uma região e tornar a coisa mais proporcional. Então, nós pensamos em dois aspectos. Pensamos na quantidade, reduzir distância, quantidade de CTGs, e também levamos em consideração, e aí eu vou tocar num caso mais específico de Formosa e Buritis. De Formosa e Buritis. Formosa, permanecendo na primeira região, eventualmente, pelo que acontece hoje, Chapada Gaúcha e Posse, praticamente são 2 CTGs campeiros. Praticamente. Buritis ficaria o único CTG com esporte e, eventualmente, com artística também. Então, e aí o Getúlio já estaria concorrendo. Não tem ninguém para ele para disputar com Buritis esporte, não haveria encontro esportivo, porque é o único. Ele é o único. Se tiver a parte artística também, ele já está classificado para o FEGARP. Então, pensamos em tudo isso aí, que Formosa e Buritis teriam condições de competir tanto na parte artística como na parte esportiva. Buritis continua com a parte campeira, junto com Chapada Gaúcha, Posse. Então, pensamos nas atividades, embora todos os CTGs devessem ter as 3 invernadas funcionando, artística, campeira e esportiva, na realidade não é o que acontece. Então, nós pensamos na realidade, hoje, o que nós temos nos CTGs? Olhamos, cada CTG, esse aqui desenvolve essa atividade, esse aqui desenvolve essa atividade, e procuramos distribuir de forma que nenhum já tivesse previamente classificado. Então, com relação à proposta de criação de mais uma região, é isso que nós consideramos. Bom, alguém mais quer fazer a observação? Renato Schneider. Boa tarde, senhores. Sou Renato Schneider, sou patrão do CTG Querência Formosa. Eu gostaria de me manifestar nesse quesito aí das regiões, dizendo o seguinte: dizer que há um pouco tempo atrás o CTG Querência Formosa já fazia parte da segunda região tradicionalista. E nesse pouco tempo atrás, a gente fez um estudo que seria inviável nós ficar na segunda região devido às distâncias. E agora, pelo que eu estou vendo, Formosa vai ficar na quarta região, é isso? Na quarta? Na quarta seria Posse, São João da Aliança e Chapada Gaúcha. Muito mais distante do nosso circuito aqui, porque Formosa, na verdade, são só 80 quilômetros de Brasília. Então, eu particularmente sou, eu não sei se eu vou dizer contra, mas
devemos estudar um pouquinho melhor essa situação, porque se nós formos para a quarta região, aí que eu acredito que vai ficar mais difícil ainda unir o associado do CTG. Aqui, a região do Distrito Federal, está tão bom a gente participar das festividades, é tão pertinho. E nós chegando para a quarta região, aí eu quero acreditar que vai começar a dar um problema um pouquinho maior devido às distâncias. Então eu gostaria de me manifestar dizendo o seguinte, que se for aplicada essa ideia, eu sou contra de ir para a quarta região. Eu gostaria de ficar na primeira. Era isso aí. Alguém mais tem observações? Taborda. Boa tarde. Só uma sugestão para o senhor Amaro. Em vez da quarta região, que continue se chamando a segunda essa região nossa. Porque a federação nasceu ali, jogar para a quarta ainda é uma região vai ficar flutuante, com CTGs que possam entrar. E a segunda já ficaria com seus CTGs fechados já. Vai ficar com 4 ou 5 e não entra mais nenhum, pelo que a gente vê. Que mantivesse Buritis, Chapada, Posse e Formosa, se for o caso, com a segunda região. Isso, em vez de quarta. Só isso. Eles passariam na proposta a segunda. Acredito até que... Segunda. Pela sugestão do Duda. Mas o senhor quer colocar o porquê da numeração? Então, nós decidimos que nós vamos, sendo aprovado ou não, a gente coloca a cidade de Bom Jesus do Piauí, vai pertencer à segunda, ou talvez que seja a quarta aquela numeração, mas aquela região de Barreiras, Luiz Eduardo e Tocantins. Mas ela fica pendente de uma liberação das normas da CBTG para a gente ver se está de acordo. Na verdade, o prazo da CBTG já está esgotado há bastante tempo. Nós vamos cobrar deles uma atitude. Fazem num caráter meio precário, né, seu Amaro? Hoje, Bom Jesus do Piauí fazem parte numa situação meio precária ou provisória. Participar da Ana Tia também, né, Duda? Mas, Leandro, é a situação que a gente tem hoje. Ó. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eles se classificam como grupo de dança para representar o MTG do Planalto Central no próximo nacional. E aí o grupo que ficou em terceiro e queria vaga, quiser discutir judicialmente que eles não têm legalidade de representar a federação, porque a federação não tem jurisdição nessa área, eles podem perder a vaga. Por isso que a gente também não pode passar por cima das regras dessa maneira. Se a gente aguarda uma liberação da CBTG dando ok, aí a gente é mais seguro para o próprio CTG. Não. Sim. Eles têm uma filiação provisória. Isso. Na realidade, eles participaram do ENATIE, mas o ENATIE, o Encontro Nacional, ele tem uma regulamentação própria. O ENATIE está aberto a qualquer grupo do Brasil inteiro. E são convidados e muito bem recebidos. Então, eles participaram do ENATIE, sem problema nenhum, eles podiam concorrer no ENATIE, e não haveria nenhuma possibilidade de recurso, porque o ENATIE é o Encontro Nacional. Agora, mesmo em relação ao FEGARP, eles participando, enquanto nós não tivermos essa situação regularizada, alguém pode entrar com um recurso pedindo impedimento, porque no Estatuto diz que a área de abrangência da federação é Distrito Federal, Goiás, Tocantins e o oeste da Bahia. É isso. E Minas Gerais. Quem está fora, está fora. Nós pensamos em até apresentar uma proposta da inclusão de um parágrafo, talvez, aí onde define a área de atuação da Bahia, em função dessa decisão da CBTG. Só que essa decisão da CBTG
Eu tenho esse calhamaço de folhas aqui, cobrando da CBTG o estatuto e o regulamento do estatuto, ou a ata em que consta essa decisão. O Wilson nos colocou aí, é divulgado, sabe? Mas como bem colocou a nossa relatora, nós não temos um documento oficial. O meio de comunicação oficial da CBTG é o site. Todo mundo sabe que é o site da CBTG. E no site, se nós procurarmos o estatuto da CBTG, o regulamento geral da CBTG, ou a ata que diga isso, nós não encontramos. Foi cobrado e cansado de cobrar. E a CBTG não publica. Então, acho que dentro da sugestão aí apresentada pelo nosso presidente do Congresso, é que ele ficaria afiliado provisoriamente até a CBTG divulgar esse documento. Na hora que esse documento se tornar público, fica oficializada a inclusão do Querência de Gurgueia na segunda região tradicionalista. Então é isso. Samaro. Aqui. Quanto à numeração das regiões, na realidade, essa numeração aí foi colocada, mas em função de uma solicitação dos Sinuelos Gerais. O pessoal lá que já fez a bandeira, que já tem todo o material, é, no final, uma coisa semelhante à nossa, aqui de mudança de FTG para MTG. Mas eu acho que é um ponto que pode ser discutido. Aí se a segunda ficaria aqui com Buritis, eu coloquei isso aí em função de uma solicitação. Eu não sei se a Roberta, nossa relatora, a mesa tem colocações aí para complementar. Na verdade, essa numeração da Bahia continuar como a segunda, na verdade, também seria uma consideração específica também ao coordenador da região, que foi atrás, elaborou a bandeira da região, foi atrás dessa divulgação, então, fez a organização das camisetas do esporte, que nunca tinha sido feito para a segunda região. O Diego tomou essa iniciativa, providenciou esse material, criou uma identidade para a segunda região e, de alguma maneira, sairia ele e a equipe dele, que é basicamente a equipe do CTG Sinuelo dos Gerais, e perderia essa identidade para a segunda se eles virassem a quarta. Então, seria uma consideração a esse trabalho desempenhado que, assim, ao meu ver, pelo que eu passei pelo MAT, teria um peso maior do que um simples número. Foi justamente essa consideração que nós fizemos aí de colocar a numeração. Wilson. Pessoal, volto a falar. O estatuto e regulamento do estatuto da CBTG não está no site, mas o site da CBTG é o órgão oficial de divulgação. Aqui estou lendo no site da CBTG a respeito da UTGN. Confederação Brasileira... Hein? Congresso aqui, ó, 17º Congresso Brasileiro de Tradição Gaúcha, Lages, Santa Catarina, 23 de novembro de 2013. Proposição. Foi a proposição apresentada no Congresso. Considerando a decisão adotada pelo Conselho Diretor na reunião de 1º de maio de 2012 em Brasília. Aí, entre aspas, abre aspas. A seguir passou-se a tratar da situação das entidades, o TGN e o TGRJ. O Savarias falou com o presidente da UTRJ, Marcos Machado, encaminhou correspondência à CBTG sobre as dificuldades para manter as atividades da entidade. Savarias falou que quando da decisão de criar essas entidades, tinha-se a expectativa de crescimento que não aconteceu.
Houve a sugestão para que as entidades filiadas ao TGRJ passassem para o MTG de São Paulo e as da UTGN para a Federação Tradicionalista Gaúcha Planalto Central. Foram discutidas as dificuldades de tal decisão, tendo em vista as distâncias entre as entidades filiadas. Assim, a proposta de que a entidade possa filiar-se ao MTG que quiser, sem direito a sediar eventos oficiais do MTG ao qual estiver filiado. Ele, que é o presidente do MTG de São Paulo, se propôs a fazer uma visita ao Marcos Machado, que era o presidente da UTG-RJ, dizendo ser este um abnegado. A visita será feita antes da próxima convenção da CBTG. Sugeriu ainda que os outros CTGs sejam filiados ao MTG do Rio Grande do Sul, aqueles que não têm uma federação. Chavaria disse ainda que existe a 40ª região tradicionalista do MTG do Rio Grande do Sul, que ainda guarda registro de alguns CTGs filiados, e que no próximo Congresso CBTG vai propor a extinção das duas entidades, que foi quando está aqui a proposta, seja suprimido o artigo 46 e 47 do Estatuto, que é onde constava, artigo 46, excepcionalmente em caráter precário, é filiada à União Tradicionalista Gaúcha do Nordeste, o TGN, com jurisdição nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, exceto o Oeste e Espírito Santo. Parágrafo único. Em virtude da excepcionalidade do TGN, terá direito a 5 delegados. Foi suprimido. Em síntese, o Wilson está dizendo que a nossa ideia de agregarmos o CTG do Piauí está automaticamente autorizada pela Confederação, né? É só uma questão de divulgação no site oficial, né? Mas mesmo assim, a gente, se aprovar, vai ser ad referendo a divulgação no vínculo oficial da Confederação. Tá. Então, nós sabemos, e eu tenho cópia da proposição do Savarias aí, mas eu não tenho em lugar nenhum onde consta que isso foi aprovado. Como proposta, eu não tenho dúvida nenhuma que existe. Inclusive, quando foi tratado da proposta, eu levantei esse problema da ampliação da área. Eu participei da discussão, mas da aprovação, até hoje eu não vi a aprovação em lugar nenhum. O que me deixa preocupado é o seguinte, agora mesmo no Nacional lá em Piratuba, eu estive falando com o pessoal de Bom Jesus. Já contrataram posteiro, estão investindo, ganharam uma sede, ganharam 600 mil da prefeitura, eles estão investindo pesado para vir para o FEGAP. Se chegar uma notícia aqui que nós não sabemos se vamos colocar ou não, eu imagino o que eles possam pensar. Tá? Então, eu concordo com tudo que está acontecendo, acho que é culpado aqui a CBTG em não divulgar estatuto e regulamento, mas que isso tudo está aprovado, já está. Isso, acho que é consenso a gente agregar o CTG do Piauí. Nós apenas estamos nos reservando da hipótese de aprovar de referendo, que é praticamente certo, não é isso? Né? Então, nós temos aqui 2 ou 3 variáveis que têm que ser discutidas, lá do Taborda, que está a questão da região 2 ou 4, né? E do Renato Schneider sobre Formosa participar da região, continuar na 1 ou ir para 2 ou para 4. Então, Getúlio. Eu gostaria que voltasse o mapa ali para nós darmos uma olhada. O mapa geográfico, ele é bastante questionável. Eu concordo também com a colocação que o Eduardo fez, de nós continuarmos com a segunda, até pela proximidade geográfica e o eixo, a história, toda uma... Quanto a perder material que já foi feito, só a Campeira hoje vai perder já perdeu 150 camisas, né? Que foi feito.
Então isso aí não podemos levar em consideração. Fora o material que a federação tem, o acervo da federação, não é perdido, vai fazer parte da história. Então as coisas são dinâmicas. E nós, nessa trajetória, estamos seguindo a dinâmica. Então, vamos olhar o futuro daqui para frente. Mas eu vejo essa geografia aí presente. Nós temos que olhar com cautela essa geografia das regiões. Até porque ou as regiões vão ter que funcionar como regiões, ou vamos extinguir as regiões. Para que região se nós não temos coordenador aqui, tia? Eu estou mais para tirar as regiões e ficar o MTG do Planalto Central sem regiões. Porque para que região? Se nós não temos líderes que batam no peito e digam: eu vou defender essa causa e vou trazer os CTGs. Então, minha gente, é mais uma polêmica. E além disso, nós temos que olhar essa geografia. Olha, Distrito Federal vai lá em Belo Horizonte. Qual é a identidade que o Distrito Federal tem com Belo Horizonte? O Distrito Federal tem identidade muito forte com Goiás, com todo o Goiás, no meu entender. Buriti estaria mais vinculado a toda a estrutura de Minas Gerais, então. Vejo a Bahia, quanto a adesão do pessoal do Piauí, eu vejo com bons olhos, mas está mais para o lado da Bahia. A Bahia abraçar o Piauí, ficar junto com o Tocantins. Agora, então, nós temos que... É um assunto polêmico, ainda bem que foi depois do lanche, né, Amaro? Pessoal, eu acho polêmico esse negócio. Eu acho que esse assunto tem que ser mais debatido. Só esclarecendo que Belo Horizonte, Juiz de Fora, já constava no regulamento dessa maneira. Não é uma proposta do seu Amaro, da primeira região. Mas eu acabo tendo que concordar com o Getúlio Taborda, que é uma realidade isso aí. Agora, por outro lado, nós, da região lá, nós vamos ficar mimoso e mimoso. Que Barreiras eventualmente participa. Aliás, nós vamos ter Bom Jesus, que era uma questão de tira ou bota. Eu acho que é o único que vai sobrar que tem potencial do nosso, hein? Porto Nacional eu ainda não conheço. Essa é uma eventualidade de alguém que quer segurar as pontas, mas vamos ser práticos. Vamos ser práticos pela coisa. Nós vamos ficar lá, nós, e que está com potencial, que esses dias nós tivemos reunião do Sicredi também, nós temos que buscar novas agências em lugares que têm potencial. Quem prova que não tem potencial, não adianta. É a mesma coisa que querer botar o mimoso a participar lá em 800 quilômetros de Salvador. Quando nós temos integrado, um pouquinho integrado com o Distrito Federal, um pouquinho eu entendo. Mas fazer as coisas, é o que o Getúlio colocou, forçar as coisas, eu não vejo muita vantagem. Quem é que eu não conheço ninguém de Belo Horizonte, e eu já participei aqui da federação, hoje foi aprovado o MTG do Planalto Central, mas esse aí é outra coisa. Palmas, eu já fui em evento de Palmas, mas porque minha filha estudava lá. Falou que tinha CTG lá, eu fui visitá-la e fui no baile. Mas depois disso eu nunca mais vi falar em CTG em Palmas, que é muito devagar parando. Porto Nacional tem potencial porque a gauchada, e o que eu digo da Bom Jesus tem parente da gurizada que está lá no Mimoso. Muita gente do Mimoso, ou parente daquele povo do Mimoso, alguns vieram direto do sul para Bom Jesus, então esses já estão integrados com gente dali. Como tem também o potencial do Porto Nacional. O Porto Nacional está abrindo como uma área
agricultável. Agricultável, a metade, pelo menos, é tradicionalista. Agora, Palmas é um número muito reduzido de pessoas que realmente vão defender essa bandeira, como disse o Getúlio. Só isso. Só uma questão do Nordeste. O Nordeste pode se filiar à federação, caso seja divulgado a ata. Questão de Balsas. Se Balsas quiser se filiar, entraria onde? Na segunda. Pois é. Pois é. Porque só de Palmas a Balsas é 700, e de Balsas a Luiz Eduardo, por exemplo. De Palmas a Balsas é 700. E de Balsas a Luiz Eduardo, quase 1.200 também. Então, tem que ver essa questão. Não. A proposta do Amaro é baseada na realidade da federação. Sim. Eu acho que aqui tem que ser considerado também outra coisa quando se apresenta o mapa aqui, que nós aproveitamos, nós estamos fazendo uma redistribuição praticamente no que já constava do regulamento do estatuto e as novas adesões que tiveram. Foi de Palmas, inclusive eu gostaria até de cumprimentar o Douglas, que desde que o CTG de Palmas se filiou, ele não faltou a nenhum evento da federação. Então, uma referência a Palmas, eu não sei, não conheço o CTG ainda, mas queria parabenizar o Douglas, que ele não faltou a um evento sequer. Tá? Então, quando nós vemos aqui o mapa também, tem uma coisa que pode nos deixar meio impressionados quando a gente vê lá Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia. Esse Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia, isso aí vem de muitos anos no regulamento, mas eles não participam. Então, quando a gente vê aquela área grande ali da primeira região, indo até Belo Horizonte, nós poderíamos até cortar aquilo ali fora. Nós não fizemos, foi retirar nenhum que já tinha sido colocado em congressos anteriores. Então procuramos apenas acrescentar, não tirar ninguém. Quando nós vemos o mapa, essa é a razão. Acrescentar os que estão entrando, mas sem retirar os que já constavam do regulamento. Eu acho que é uma coisa bem polêmica, como a gente já está comentando, mas o que me ocorreu agora, e eu acho que é importantíssimo, é saber se essas entidades querem entrar, para que lado elas querem entrar. Foram consultadas já ou não? Mas o Congresso é a representação das entidades. As entidades estão aqui para ser consultadas. Mas se nós botar alguém forçado, o cara não vai vir, como está acontecendo hoje. Quantos CTGs estão representados aqui? O problema é esse. Então, eu acho que essa é uma estratégia até para integrar a cultura e a tradição gaúcha, buscar a informação dessas entidades, ver qual é o interesse, como é que eles querem se posicionar, onde é que eles enxergam, para ouvir mais opiniões, e não só de quem está centralizado. Que se fosse justo a coisa, os CTGs distantes deveriam ter um amparo econômico para viagem para vir para cá. Porque nós temos que nos deslocar, e outros deslocam mais ainda. E quem é que paga? Sempre os mesmos, o CTG. Então quem mora lá longe, Palmas, por exemplo, que o rapaz aqui, eu estou lembrando agora, e me desculpe até porque eu atendi eles na portaria de uns últimos eventos do CTG do Mimoso, veio uma turma lá de Palmas com muita vontade. Me desculpe até que eu me posicionei, mas depois que eu vi ele, eu me lembrei, e aí eu estou reconhecendo a minha posição. Então, eles estão integrando, mas vejam bem o custo de Palmas para vir aqui nesse evento. Então, e essas coisas tem que ser buscada a informação. Palmas, quer vir? Tá, quer vir, de repente. Tem a maioria de lá que quer vir. E outros lugares também. O único lugar que eu sei que quer vir de lá da nossa é Bom Jesus.
Por quê? Porque existe uma ligação muito grande com o nosso povo lá do oeste com Bom Jesus. E também é o local mais perto que tem. O resto tudo é distância, que é uma loucura. Bom, ainda nesse tema aí, alguém quer se pronunciar? Por ser um tema bastante complexo, por isso que a gente está dando esse tempo para maturar bem essa ideia. E o Getúlio fez uma observação de antes, que eu acho que tem que ser levado em conta também, que se a gente tem 3 regiões, e com toda a dificuldade, muitas vezes nem tem os coordenadores da região, e de repente nós estamos aumentando as regiões, né? Então, acho que tem que ser pensado nesse quesito aí, né? Para ver o que fica melhor para os CTGs, se nós não, talvez quanto mais nós dividirmos as regiões, os eventos serão de menor tamanho, né? Talvez terá um encontro lá da região 2, só vai ter, ou região 3, só vai ter lá Luiz Eduardo versus Barreiras ou Formosa versus Buritis. Então, eu acho que é plausível que nós tenhamos mais tempo para discutir isso aí. Se vocês quiserem botar em votação, na íntegra, a proposta conforme está, a gente coloca. Se o autor quiser modificar a proposta, né? Agora, se nós botar em votação, vai ser aprovada a proposta do autor ou reprovada na íntegra conforme foi colocada. Se ele quiser modificar, ele está dentro do tempo. Na realidade, eu trouxe essa proposta justamente por ouvir dos CTGs que me trouxeram, fizeram que eu trouxesse essa proposta. Porque, principalmente a segunda região diz que não consegue reunir, não acontece um encontro esportivo da segunda região, não acontece um festival artístico, o encontro é realizado apenas em Luiz Eduardo e só participa Luiz Eduardo, ninguém mais vai lá. Agora, possivelmente, Bom Jesus irá. Encontros de patrões, nem se fala, não acontece. Com essa distância de 1000 quilômetros de um CTG para o outro, não adianta fazer programação nenhuma de região, porque não acontece. Então foi uma solicitação dos CTGs mesmo, para que dividisse a segunda região. E o outro aspecto que eu já falei, além da distância, é a quantidade de CTGs. Nós temos aqui a região com 4 CTGs e a outra lá com 11, 12. É totalmente desproporcional. Gente, sugiro que foi em votação, só colocando ali como está na proposta, substituir a quarta pela segunda região. Na verdade, essa substituição tem que ser feita pelo autor da proposta. Mas se o autor quiser trocar, de qualquer maneira, seu Getúlio, será um prazer para mim e para o Diego presentear a nova segunda região com a bandeira e com as camisetas que nós pensamos. Para quem conhece a logomarca, ela tem uma árvore de Buriti mesmo, pensando onde nasceu a federação, que é na cidade de Buritis, e aquele tom alaranjado valorizando o pôr do sol da região oeste e o calor da nossa região, que seria justamente essa ligação. Então, como eu e o Diego especificamente pensamos nessas ideias, é um prazer presentear essa segunda região com essa logo, e quem sabe até o patrão de honra da federação não nos dê um presente com uma logomarca também para a quarta região. Renato Schneider. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar e dizer o que eu sinto. Eu escutei o nosso patrão Getúlio falar uma grande verdade.
Se é para ter regiões, vamos colocar elas para funcionar, senão não precisa nem ter coordenador, concordo com o senhor. E ainda bem que está aqui a TV Tradição para deixar tudo registrado, aqui nos anais, quais são as preposições e os comentários dos patrão. Mas eu volto a falar. Nós trabalhamos dentro da federação vários anos para conseguir montar uma estratégia de como funcionam as regiões. Já são vários anos trabalhando nisso aí. Então, eu acho o seguinte, nós temos que, nós, Formosa, ficar na primeira região. E volto a falar o porquê. Devido à situação geográfica. É apenas 80 quilômetros de Brasília. Não adianta eu, como patrão, chegar no nosso CTG, que aqui está o presidente da mesa também é de lá, eu acho que vai concordar comigo, nós vamos encontrar uma certa contrariedade com os nossos associados, dizendo que o CTG Formosa vai participar de outra região agora, que nós temos que fazer encontros esportivos lá, numa distância muito maior. Então eu quero deixar registrado aqui, que eu, como patrão hoje, eu sou contra essa ideia. Eu sou simplesmente contra. Tá bom? Muito obrigado. Eu até estava de acordo com o patrão Renato aí a respeito dessa retirada deles da primeira região. Mas agora ele falou que só tem 80 quilômetros entre Formosa e Distrito Federal. Mas não é Distrito Federal, Formosa e Brasília. Mas depois ele tem que ir lá para Cristalina, a 120 de Brasília. São 200 quilômetros. E ficando lá na segunda região, que eu acho que deve ser o correto, eu até defendo, porque o nosso companheiro Jari Taborda é o que fundou a Federação Tradicionalista, a coordenadoria na época, né? E a região também, eu acho que é de direito ficar a segunda, onde ela começou, tá? Que é Buritis. Então, eu acho que esse probleminha aí, claro, eu sei que há mais competitividade, inclusive estando na primeira região, porque nós temos aqui Cristalina, Sinuelo da Saudade, a Estância, né, estou falando isso na parte esportiva, né, e no restante também. Rodeio, né, mas artística e esportiva, a competitividade é maior. Mas se levar em conta de Formosa a Cristalina, são 200 quilômetros. Sim. Bom, mas... Outra coisa que eu queria lembrar aqui é o seguinte, ó, que, na verdade, a segunda e quarta região foram... A segunda região foi desmembrada em duas, né? E somente o Formosa que saiu da primeira para... Não sei quem foi que explicou, acho que foi o Amaro que explicou, que se Formosa não fosse para a quarta região, que hoje é segunda, né? Agora passa a ser segunda, não haveria competitividade na parte esportiva. Olha o microfone. Certo? Então, eu acho que dá para defender um pouco essa sua, vamos dizer assim, contrariedade com essa situação. Mas... Eu gostaria de responder para o nosso amigo Magno o seguinte: o CTG Querência Formosa, na antiguidade, fazia parte da segunda região, correto? E naquele momento, nós já tínhamos dificuldade de fazer a integração entre a região. Então, nasceu, nos tempos primórdios, a questão do CTG Querência Formosa fazer parte da primeira, onde foi aceito em assembleia. Concorda? Então agora vai ser uma contradição eu de novo dizer para os nossos associados que numa assembleia foi determinada uma questão que o nosso CTG vai fazer parte de uma quarta região. Tem que levar em consideração o trabalho que já foi feito até agora. Nós não podemos estragar o que já foi feito. Eu concordo plenamente.
tem CTGs novos chegando, vamos aumentar as regiões, tudo bem, ótimo. É beleza essa parceria, muito bem. Agora, eu volto a afirmar, a situação hoje, como patrão, eu sou contrário a essa situação. Então, como o assunto é polêmico, senhor presidente, basta o senhor, de repente, pegar mais informações ou deixar para uma próxima oportunidade. Não. A proposta, ela obrigatoriamente para o Congresso ter continuidade, ela tem que ser votada, a não ser que ele retire. Senão ela tem que ser votada, aprovada ou não aprovada. E o autor tem o direito de modificar, mas apenas o autor. Então, o senhor Amaro quer fazer alguma observação? Depois disso, nós vamos votar, talvez na íntegra, a sua sugestão a ser votada, né? Bom, eu acho que valeu a discussão, e eu sabia que o assunto ia ser polêmico, por isso eu até já tinha comentado. Já havia comentado antes da... Alô? Já havia comentado antes do intervalo que a proposta ia ser polêmica, ia causar discussão, mas acho que a discussão é importante, porque é do resultado da discussão que a gente chega aos acertos. Não é simplesmente chegar aqui e concordar. O que eu falei, quando eu procurei colocar Formosa em uma outra região, e agora, em função da manifestação da Roberta, aí que disse que teria prazer em passar a bandeira, aí eu, em função disso, eu me sinto à vontade de aceitar essa troca aí da numeração da região. Com relação a Formosa, o que eu falei de início é que, além da parte geográfica, nós pensamos também na equivalência dos CTGs, como eles estão estruturados. No momento em que Formosa pertencer à primeira região, Buritis já está classificada para o esporte e já está classificada para a artística. Não tem competidor para Buritis. Buritis não precisa nem fazer festival, não precisa fazer encontro esportivo, Buritis está classificado. Então, esse foi o nosso entendimento principal de que Formosa ficasse na região, para incentivar a região a desenvolver o esporte e desenvolver a artística dentro da região. Que tivesse uma atividade artística da região. E aí, quando nós falamos que temos que dar incentivo, que temos que cobrar do coordenador, é isso aí. É incentivar. No momento em que isso não acontecer, o Buritis está classificado, eu já cumprimento o Getúlio por estar classificado, e em função do que foi solicitado, se bem acharem, Formosa continua participando da primeira, mas eu acho que em prejuízo para a federação. Deixo claro, acho que é um grande prejuízo para a federação Formosa ficar na primeira região, mas se acharem por bem, eu abro perfeitamente para que Formosa continue na região, em prejuízo da federação. O que o senhor Amaro está tentando dizer é que ele quer criar uma disputa, que o CTG de Buritis pode ter uma disputa esportiva, artística, já tem campeira, né? E para isso que está sugerindo que Formosa compusesse outra região. Eu queria falar que essa proposta veio do Sinuelo, né? Isso, Amaro. Foi elaborado junto com o pessoal do nosso CTG lá, nosso diretor lá. Assim, para nós, para o nosso CTG, para a nossa região, das duas formas é bom. Só que nós não podemos pensar de maneira alguma em perder benefício para algum CTG ou para alguém, que hoje está tão difícil manter a tradição viva. Então, de forma alguma, deveremos trabalhar para perder alguma coisa. Que ela foi dividida, no meu entender, Oi? Tá, ela foi dividida em dois quesitos, né? Por localização
e por disputa esportiva. Eu acho que nós temos que discutir melhor isso daí para não perder nenhum membro da nossa federação, o que hoje é o MTG, né? Eu acho que tem que discutir melhor esse assunto. Seu Mário, então a sua proposta, o senhor mantém ela com alteração dos números da região? Os números da região e, por solicitação do patrão de Formosa, também passaria a Formosa, tá. Mas deixando claro que eu considero que é um prejuízo para a federação. Então, eu gostaria que constasse em ata que eu mudo a proposta. a Roberta está fazendo uma observação que eu até faço questão que ela faça verbalmente para todos. Seria mais assim uma consideração para o seu Amaro, que nós aqui da mesa nós sentimos uma concordância do plenário com a colocação do seu Getúlio Taboada no sentido de extinção das regiões. E aí o que eu falei com o Serginho foi o seguinte, no sentido de a gente ter uma responsabilidade nessa votação, porque digamos que seja aprovada, aí sai daqui, todo mundo vai atrás de logomarca, bandeira, camiseta para os spots, e daqui 2 anos nós viemos com uma proposta para extinguir essas regiões. Então, assim, de se pesar isso, se há realmente esse sentimento do plenário ou da federação de se extinguir as regiões, de se considerar isso para a gente não ter... daqui a 2 anos a gente não está, poxa, eu mandei fazer 150 camisas e agora não existe mais região. Seu Mário. Eu acho que a discussão foi boa, trouxe muita luz aqui, com fáceis dificuldades. Nesse momento a gente permanece como está. Então, conforme falou o senhor Amaro, as discussões foram importantes, deu para refletir o tema sobre regiões, sobre coordenadores de regiões, se tem gente para coordenar e estão exercendo essas funções de regiões mesmo. Então, como o tema estava bem em dúvida e polêmica, né, e de repente nós ia tomar uma votação aqui e todo mundo achou que ia sair perdendo. Nós ia votar uma coisa que todo mundo achou que saiu perdendo. Então, eu acho que foi inteligente, por enquanto, a atitude do seu Amaro em retirar a proposta. Então, vamos adiante. Na proposição 7ª, não é isso, Roberto? Consta-se que foi retirada a proposta e vamos para outra, pela 7ª proposição. Só explicando, então. A próxima proposta que nós votaríamos era uma proposição do seu Amaro no sentido de extinguir aquela realização dos encontros regionais, que se reúne o coordenador da região e os patrões, e é feita a eleição do coordenador. Ele tinha feito uma proposta para que isso se desse no decorrer do Congresso, porque essas reuniões não têm acontecido, e eventualmente tem sido eleito no âmbito do Congresso, ou muitas vezes eu vi, né, seu Amaro, que depois de tanto o presidente cobrar, cadê o coordenador, aí os patrões às vezes nem se reúnem ou alguém escolhia. Então ele está retirando essa proposta de que ele sugeria que se extinguisse esses encontros de patrões para ser eleito assim no Congresso, os coordenadores. Não? Os patrões têm que comparecer a 70% do encontro. Isso, desculpa. Senão, o encontro de patrões de Bom Jesus, Chapada Gaúcha, vai ter que ir ao Bom Jesus. Isso. O regulamento do estatuto exigia que o patrão, para poder votar no coordenador, deveria ter participado de 70% das atividades da região. A proposta dele era extinguir essa exigência. Ele retira a proposta, mantém-se essa exigência. Desculpa a confusão que eu fiz com vocês. Mas, então, ele mantém a proposta de alterar a eleição dos coordenadores regionais para que se deem juntamente com o Congresso Tradicionalista da FTGPC. Concluindo, então, se manteve o anterior, quem vai poder votar amanhã na eleição do coordenador são apenas os patrões que compareceram até, no mínimo, 70% dos eventos das regiões. Só quero tirar uma dúvida. A eleição dos coordenadores deve ser feita amanhã. E para que os patrões possam votar, eles têm que ter 70%
de comparecimento nos encontros de patrões da região. E pelo que eu sei aqui, eu acho que ninguém participou de 70%. Então eles não podem votar? Ninguém vai poder votar em coordenador, é isso? Mas aí o coordenador vai ter que apresentar o controle de participação.